Quando Paulo escrevia isso, Paulo não estava sentado na sua mesa com um copo de café do lado e uma torrada do outro. Paulo tinha passado a noite privado de sono, no meio de ratos, fedendo, às vezes açoitado. E aquele homem, ao invés de falar: Senhor, por que eu estou passando isso? Aquele homem mandava carta de quê? De ânimo para as igrejas, falando: tende bom ânimo. Queridos irmãos, louvado seja Deus, mais uma noite nós chegamos até a sua casa com essa palavra de bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Marlon aqui da Igreja Assembleia de Deus Tiradentes e hoje convido meu irmão, meu amigo, pastor Cláudio, que congrega conosco, que pastor auxiliar, estará ministrando uma palavra de Deus que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida também. Você que está em casa e você que está aqui na igreja, em nome de Jesus você vai estender as suas mãos. Nós vamos orar e pedir a Deus para que Deus possa abençoar a vida do seu servo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Querido Deus, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos a Deus orar, entregar nas Suas mãos a vida do Teu servo, pastor Cláudio. Toma nas Tuas mãos, usa ele com missão, autoridade e poder para abençoar a Tua igreja e a todos que nos acompanham pelo canal Focados no Reino. Usa este homem de Deus, que seja bênção, Pai, a mensagem que virá do Senhor para as nossas vidas. Amém e graças a Deus. Fique à vontade. Glórias a Deus. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus pela vida de cada irmão que se encontra aqui, aos que irão assistir essa mensagem, não é verdade? E fico muito lisonjeado, agradecido, pelo pastor dar essa oportunidade de estarmos aqui apregoando a palavra do Senhor. Sem mais delongas, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 Coríntios 12, do versículo 7 ao 10 somente, e diz assim a palavra do Senhor: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Somente até aí os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. Queridos irmãos, como eu já disse, é um texto bastante já conhecido pela igreja em todo o mundo. Conheço demais alguns pregadores e cada um deles explana esses versículos de uma certa forma. Mas hoje eu trouxe esses versículos apenas de base para algo que o Senhor, durante dias e dias tem falado comigo. Não é que eu sou uma pessoa a qual o Senhor me escolheu para ficar falando comigo, mas eu acredito que cada um de nós tem aquele seu momento ao qual a gente tira, para conversar com Deus. Às vezes você acha que é você pensando contigo mesmo, mas é o Espírito Santo às vezes levando a gente a pensar, a meditar, a ver aquilo que a gente está fazendo de certo, o que nós estamos fazendo de errado. Nós não somos apenas aquele tipo de pessoa que só fala com Deus quando está orando. A oração faz muito bem, porque a oração mostra, além de que uma vontade de estar diante de Deus, também uma comunhão maior com Deus. Mas quando nós estamos também meditando na palavra de Deus, seja em casa, como o pastor Sérgio mesmo disse, ele estava indo para uma cirurgia e ele foi meditando na palavra, orando, falando com Deus. No trabalho eu também posso fazer isso. E não diferente dos cristãos primitivos, o Espírito Santo,
Ele fala conosco, Ele nos chama a atenção, Ele nos exorta, Ele nos dá conselhos. E essa palavra aqui eu venho meditando nela há muito tempo, porque eu amo meditar nas cartas paulinas. Eu amo, o que Deus fez na vida desse homem, que era um Saulo e agora passou a ser um Paulo. Eu amo ver o quão é bonito, o quão bacana é ver o trabalhar de Deus na vida de um homem que se entrega, que verdadeiramente deixa Deus trabalhar na vida dele. Porque eu sou contra aquela passagem que as pessoas dizem que quando uma pessoa levanta a mão para Cristo, ela já se entregou. Não, uma entrega é totalmente diferente. A entrega não precisa se levantar a mão. A entrega é quando você deixa Deus trabalhar na sua vida. Não é do dia para a noite que você vai se tornar um Paulo. Não é do dia para a noite que uma mulher vai se tornar uma Esther, uma Maria. Não é verdade? Mas do dia para a noite isso não vai acontecer. Mas quando nós entregamos realmente as nossas vidas na mão do Senhor Jesus Cristo, Ele começa a trabalhar nas nossas vidas. Eu estava conversando com um irmão essa semana, e esse irmão estava comentando, falando que como é difícil, andar na palavra de Deus. Como é difícil perder alguns vícios, alguns pecados. Como é difícil quando ele acha que ele está bem, de repente ele cai. E eu falei com ele, mas você reparou que muitas das coisas que você fazia, você já não pratica mais. Muitas das coisas que te derrubavam, hoje já não te derruba mais. Ele falou já, muitas das coisas que eu praticava, eu não pratico mais. Eu falo porque Deus está trabalhando. Aquele que é fiel para começar a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Assim como Ele cumpriu na vida do irmão Paulo. As pessoas elas se enganam ao ver Paulo nessa excelência, homem dotado de todos os dons do Espírito Santo, um homem ao qual a sua vestimenta mesmo, pedaço da sua vestimenta, curava enfermos, homem ao qual ele abraçou aquele rapaz chamado Eutico, e ele foi ressuscitado pelo poder de Deus. Paulo não tinha poder. O poder que operava em Paulo é o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. E as pessoas acham que Paulo já se converteu e se tornou aquele Paulo que nós vimos, escrevendo para Timóteo e tantos outros, fazendo aquela obra maravilhosa. Mas não, Paulo ele também caía. Paulo também fraquejava. E nós vemos aqui um texto onde ele mostra a sua fraqueza, onde ele mostra que ele também é como nós. Não existe um super cristão, não existe um super crente, se eu posso assim dizer. Nós somos falhos, somos pecadores, somos necessitados da misericórdia de Cristo. Ninguém vai se salvar, ninguém vai ser salvo por sua competência. Seremos justificados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mediante o sacrifício que Ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Mas nós vemos aqui um homem relatando suas mazelas, logo após ele ter contado uma experiência maravilhosa. Versículos antes destes que eu li, Paulo estava relatando uma experiência que ele teve, onde ele foi arrebatado ao terceiro céu, aonde ali ele viu coisas que homens não viram, que olhos não viram, ouvidos não viram. Assim como João teve a experiência na ilha de Patmos, ao qual ele recebeu a revelação do Apocalipse, a revelação do fim dos tempos, aos quais nós já estamos vivendo parte deles. Paulo também teve essa experiência. E ele, quando ele começou a contar, ele não queria se vangloriar nele mesmo. Então ele disse o quê? Eu conheço um homem. Ele não queria dizer que era ele. Sabe por quê? Paulo não queria roubar a glória de Deus para si. Paulo era um servo, verdadeiramente. Eu vou fazer aqui uma propaganda. Se você ainda não viu, eu recomendo que veja um filme chamado Paulo, Apóstolo de Cristo. Muito bacana esse filme. Veja com a sua família, veja com seu filho, se assim puder, para que ele possa ver o que é verdadeiramente
verdadeiramente ser um cristão. Porque hoje o que é vendido em muitas igrejas, hoje o que é vendido pelo meio cristão, não é ser um cristão de verdade. Nós vemos que para se chegar às pessoas, tem se apresentado um Jesus Cristo milagreiro, um Jesus Cristo que dá tudo conforme você quer, mediante o sacrifício que você der no altar. E não é assim que a Bíblia nos relata um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele é apresentado ao Cristo verdadeiro, ressurreto. Aquele Cristo, pastor Célio, que veio ao mundo sem nenhum luxo. Aquele Cristo que nasceu numa manjedoura. É muito estranho, né, a gente chegar perto de uma pessoa e falar que você quer seguir um rei. E a pessoa vai dizer, lógico, eu quero seguir um rei. Você quer ser súdito deste rei, andar neste rei. E logo nós pensamos, né, em um rei cheio de pompa, de glória, de ouro, de carruagens, né, um rei celebrado. E Paulo, ele apresenta para essas pessoas um rei que nasceu numa manjedoura, um rei que foi chicoteado, cuspido, escarnecido, Cláudio, um rei que se entregou na cruz do Calvário para mim e para você termos o direito à vida eterna. E é este o verdadeiro Jesus Cristo, o Jesus Cristo que Paulo anunciava, que eu venho vos anunciar esta noite. Um Jesus Cristo que ele sim, ele pode fazer, ele faz milagres, ele opera milagres. Jesus Cristo, ele não pode, ele sim, ele é o poder na sua essência, Cláudio. Dizem que Jesus Cristo tem poder, não, ele é todo poderoso. Amém. É diferente de ter poder. Então isso me diz que se Deus quiser fazer na minha vida, ele faz. Mas o interessante é nós passarmos para os nossos filhos, passarmos para os nossos filhos na fé, para os cristãos que estão começando, que nós não estamos aqui para seguir a Jesus Cristo por aquilo que Ele pode fazer por nós. Se eu sigo a Jesus por milagres, então na verdade eu não sigo a Jesus, eu apenas estou com Ele por conveniência. Seguir a Jesus significa que mesmo que Ele não faça nada aqui nessa terra por mim, se bem que Ele já fez, Ele já me deu condições de ser salvo, mas se Ele não fizer mais nada por mim aqui nessa terra, eu ainda seguirei o meu Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. É essa lição que Paulo vem nos dar nessa noite. Um homem que tinha tudo e acabou sem nada. Um homem que era reconhecido e acabou, morto como um pedinte, porque eles não queriam fazer com que Paulo fosse conhecido, então eles o decapitaram como se ele fosse um preso qualquer. Ele não morreu com notoriedade, dizendo lá, Paulo, apóstolo de Cristo. Não, mataram e o deixaram, como se fosse um cachorro largado. Mas Paulo já tinha feito o que ele veio fazer nesse mundo, que era tornar o Senhor Jesus Cristo conhecido. Não importava para Paulo ser conhecido, não importava Paulo ter seguidores no Twitter, não importava para Paulo ter milhões de inscritos no canal. O que importava para Paulo é que a mensagem de Cristo alcançasse a todos quanto pudessem alcançar, que mais e mais pessoas como ele fossem alcançadas pela graça. Irmãos, que coisa maravilhosa quando nós vemos aquele versículo que fala: aonde abundou o pecado, que? Superabundou a graça de Cristo. É esse Jesus Cristo que eu tenho que falar para as pessoas, é este Jesus Cristo que eu tenho que apresentar para os meus filhos, é este Jesus Cristo que eu tenho que apresentar para as pessoas lá fora. Falar do amor de Cristo não é fácil, porque uma coisa é eu falar de um Jesus e outra coisa é eu representar esse Jesus Cristo lá fora. Porque quando eu estou lá fora, as pessoas vão olhar para ver se o que eu falo aqui eu verdadeiramente vivo lá fora. O perdoar, o amar,
o orar pelas pessoas. As pessoas também vão olhar para a minha família, porque a primeira igreja a qual eu sou pastor é a minha casa. Então, muito me representa os meus filhos, muito me representa a minha esposa, muito me representa os meus amigos, o como eu trato as pessoas ao meu redor, até mesmo aquelas pessoas as quais já não estão mais comigo, ou as pessoas que até não gostam de mim. Como eu vou tratar essas pessoas? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos mostra. Ele é o exemplo. E Paulo diz o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O padrão é Jesus. O padrão não é o pastor. O padrão não é o pregador. O padrão não é o líder do círculo de oração. Não é o bispo, não é o padre. O padrão é Jesus. Se você tem uma dúvida a quem você vai seguir, abra sua Bíblia e vá seguir a Jesus Cristo. Tire Ele como padrão para a tua vida. Porque às vezes você vai falar, eu vou seguir esse careca, mas eu posso cair e você vai se decepcionar. Eu posso errar e você vai se desviar. Mas quando eu tenho Jesus Cristo como padrão para a minha vida, mesmo que o meu irmão caia, eu vou orar por ele, vou atrás dele para que ele volte novamente para os caminhos do Senhor. Mas isso não vai servir de base para a minha vida, sabe por quê? Porque a minha base está alicerçada em Cristo Jesus. E uma coisa que eu acho tão importante é falarmos para as pessoas as quais nós estamos pregando, as quais nós estamos anunciando. Para você que irá assistir esse vídeo, se você está anunciando a Cristo para as pessoas, mostre o Cristo verdadeiro. Mostre o Cristo que está aqui na igreja para ser adorado. Um Cristo ao qual nós entremos por aquelas portas e venhamos a baixar a cabeça, tamanha santidade do Deus ao qual nós estamos aqui orando e louvando nessa noite. Mostre para o seu filho quão bom é estar na presença de Deus, que vale a pena, que servir a Deus não é uma coisa careta, servir a Deus é uma coisa maravilhosa. Mostre, fale para o seu filho, fale para a sua esposa, fale para o seu marido, fale para os seus pais, para os seus amigos, para os seus parentes. Mostre para eles o quão maravilhoso é servir Jesus Cristo. Mas é difícil a gente falar, né, o quão maravilhoso é servir a Jesus Cristo, falando apenas de coisas boas, né, de milagres, né? Se você vir para Cristo, a sua vida vai mudar. E pode mudar? Pode. Jesus Cristo pode mudar o homem da água para o vinho? Pode sim. Mas vamos também apresentar esse Jesus Cristo que também pede sacrifícios. Porque se não fosse assim, aquele versículo onde Deus fala com aquele jovem: vá, vende tudo que tens, dê aos pobres, vem e me siga. Ou aquele outro verso que fala: aquele que quer vir, pois a mim, venha, tome a sua cruz e me siga. O Evangelho é feito de renúncia. Não existe Evangelho sem cruz. Não existe Evangelho de Cristo sem renúncia. Paulo teve que renunciar, Pedro teve que renunciar, João teve que renunciar, Lucas, Abraão teve que renunciar, José teve que renunciar. Por que seria diferente comigo e com você? Será que o Evangelho, a graça, e olha que eu não falei apenas da graça, eu também falei da época da lei, de patriarcas, que também tiveram que renunciar, para viver uma vida ao lado de Deus. Este Evangelho de renúncia não quer dizer que eu não possa fazer nada. Tanto é que a Bíblia nos diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Também há um outro versículo que diz: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então Jesus Cristo não te proíbe de sair na rua. Jesus Cristo, por incrível que pareça, não te proíbe de ir no bar. Jesus Cristo não te proíbe de ficar a noite inteira no celular. Jesus Cristo não te proíbe
de ir para um prostíbulo. Não, Jesus Cristo não te proíbe. Mas se eu quero ter uma vida com Cristo, eu tenho que abrir mão das coisas que me separam de Cristo. Isso é uma vida verdadeiramente cristã. Eu sei que eu posso tudo, mas por amor ao meu Cristo Jesus, por obediência à palavra, eu abro mão daquilo que me afasta de Cristo. E a partir do momento que eu começo a me separar dessas coisas, o Senhor, de contrapartida, Ele começa a se revelar ainda mais para mim. As pessoas acham que para alcançar milagres, favor, da parte de Deus, elas acham que o simples vir à igreja, louvar a Deus, ofertar, dizimar, e achar que por estar ajoelhado 1, 2, 3 horas na igreja, isso já se faz, já torna elas uma pessoa, que está a ponto de alcançar um milagre. Não, isso não faz com que ela seja uma pessoa alvo de um milagre. O que nos torna alvo de milagre é quando eu chamo a atenção daquele que pode fazer um milagre para a minha vida. Quando eu chamo Jesus Cristo para a minha vida, e eu já não o chamo mais de Senhor. A Bíblia fala que a partir do momento que eu me entrego para o Senhor Jesus Cristo, eu já posso chamá-lo de meu amigo. Uma coisa é eu ter o conhecimento de uma pessoa, eu ser colega de uma pessoa. Eu conheço aquela pessoa, eu tenho costume com ela, eu converso com ela, mas com um amigo é diferente. O amigo, ele tem acesso livre à minha casa e eu tenho acesso livre à casa dele também. Então vamos tornar Jesus o nosso amigo, para que ele possa ter acesso total e irrestrito à minha casa. E quando eu digo a minha casa, é o nosso coração, para que ele possa entrar sem precisar bater. Fala: Jesus Cristo, o Senhor é meu amigo, meu Senhor, meu Deus, meu Salvador. O Senhor tem total acesso à minha casa, e de contrapartida, você tem total acesso a Ele. Você tem intimidade com Cristo. É tão gostoso quando você conhece uma pessoa que é famosa, uma pessoa que tem um certo renome na sua cidade, uma pessoa, um jogador de futebol. Vamos dar um exemplo assim: um jogador de futebol, uma pessoa famosa, um escritor, um cantor, e de repente as pessoas estão falando daquela pessoa, e você fala assim: ele é meu amigo, eu conheço ele. E a pessoa fala: nossa, você é conhecido de fulano, ele é seu amigo? Sim. E é tão bacana quando a pessoa olha para você e fala assim: nossa, o irmão fulano, ele é conhecido de ciclano. Nossa, você se torna em certo momento importante naquela hora, E agora você imagina quando as pessoas olham para você e falam da seguinte maneira: eu respeito o irmão fulano, eu respeito a irmã fulana, porque verdadeiramente ele é íntimo, ela é íntima do Senhor Jesus Cristo. É muito mais relevante eu ter intimidade com meu Deus do que com qualquer pessoa famosa. Você está percebendo aonde eu quero te levar nessa noite? Aonde eu quero te apresentar nessa noite? Eu poderia estar aqui falando para você que eu vou te apresentar um Jesus Cristo que ressuscita os mortos, e Ele ressuscita sim, mas não é esse Jesus Cristo que eu vim te apresentar nessa noite. Eu poderia te apresentar hoje, nessa noite, esse Jesus Cristo que faz o cego ter novamente a visão, mas não é Ele que eu vim apresentar nessa noite. Eu vim te apresentar o filho do carpinteiro José com a irmã Maria. Aquele Jesus Cristo que desceu da sua glória, se fez homem para padecer aqui na terra, para que eu e você tivéssemos acesso a Ele. Um Deus que se importa comigo e com você de tal maneira, que Ele se doou por nós. E foi esse Jesus Cristo que chamou a atenção de Paulo. Aí você vai me dizer: não, mas Ananias foi até Paulo e orou, e Paulo novamente voltou a ter a visão. Mas não foi esse Jesus Cristo que Paulo teve essa paixão.
acendeu esse fogo? É porque verdadeiramente Paulo, incrível o que eu vou dizer para você, mesmo quando Paulo estava perseguindo cristãos e matando cristãos, ele achava, ele pensava que ele estava trabalhando para Deus. Paulo já tinha essa vontade de servir a Deus, mas ele servia da maneira errada. Ele só conhecia a lei, e de maneira errada, pois foi passado para ele da maneira errada. Mas quando o verdadeiro Deus se revelou a Paulo, ele viu, ele abraçou e ele se entregou. Meu irmão e minha irmã, que nessa noite nós venhamos não ficar no raso, que venhamos nos mergulhar dentro do Evangelho verdadeiro. O Evangelho, irmãos, despido de toda pompa, de glórias, porque a glória, irmãos, se você não sabe, ela foi feita para Cristo, não para homens. A glória foi feita para ser dada ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos apenas, adoradores de Cristo. Nós só estamos aqui para honrar o nome do nosso Mestre. Quando alguém te perguntar por que você se converteu, eu me converti porque eu sou grato ao que o Senhor Jesus Cristo fez por mim. Mesmo que Ele não tenha feito mais nada aqui nessa terra, pastor Sérgio, mas Ele já fez tudo. E eu tenho que apresentar esse Jesus Cristo simples, que as pessoas estão deixando morrer de lado, para apresentar um Jesus Cristo famoso, gospel. Eu não tenho nada contra o mundo gospel, me entenda. Eu não estou aqui falando contra a igreja nenhum, contra tipo nenhum de pregação. Eu só estou aqui tentando mostrar que o Evangelho é muito maior do que isso, que o cristianismo é muito maior do que isso. A igreja primitiva não precisava de apelos para chamar pessoas para Cristo. Sabe por quê? Porque o Evangelho ele é suficiente para que as pessoas se convertam. O Evangelho de Cristo é salvífico. Ele não precisa mais que eu venha enfeitá-lo para que ele venha descer melhor na goela de outras pessoas. Ele é simples. O Evangelho está aqui. Se você abrir a Bíblia, é a mesma lei, é a mesma função, é a mesma graça, desde que Deus trouxe o homem a este mundo. Então, se até aquele momento o Evangelho foi suficiente, porque hoje ele tem que ser alterado? Não, este Evangelho ele é suficiente para nos levar para o céu. Ele é suficiente para que eu possa pregar para o meu filho. Ele é suficiente para que você possa pregar para o teu filho. Ele é suficiente para que eu possa pregar no culto de jovens. Este Evangelho, eu vou dizer um simples e objetivo. Ele é suficiente para pregar no culto de senhoras. Ele é suficiente para que eu possa pregar em um evento de pastores. Sabe por quê? Porque o foco do Evangelho é um só: Jesus. Amém? Amém? Eu não preciso mudar, eu não preciso enfeitar. Jesus é suficiente. E quando nós vemos cristãos por todo o mundo, não é somente na igreja, não é somente aqui no Brasil, por todo o mundo, cristãos que estão sendo formados de maneira errada e por pouca coisa mínima, eles já não aguentam mais seguir o Evangelho. Dizem que o Evangelho é duro demais. O Evangelho não é duro. Quando nós vemos, na época das cartas paulinas mesmo, quando Nero fazia jogos com os cristãos, e quando eu digo jogos, não é um jogo, uma partida de futebol, é que quando ele abria o Coliseu e fazia com que aquelas feras selvagens, os leões, atacassem e despedaçassem cristãos para todos verem. E você imagina famílias com filhos, filhas, crianças, jovens, adultos, velhos, dentro do Coliseu, preso, lá nas masmorras, presos, e uma pessoa gritava: se vocês negarem a Cristo, vocês serão libertos. E aquelas pessoas que ali passaram dias e dias ouvindo que os leões, aquelas feras urrando, aquelas feras ali andando, cheiro. Meu irmão, quando a gente vê aquelas cartas paulinas, a gente lê aqui, a gente senta aqui nos bancos e começa a ler as cartas,
começa a ler as Escrituras, é muito fácil, porque a gente pensa, olha como é bonito, né, o Evangelho de Cristo, mas você não sabe como aquilo foi escrito, o contexto ao qual aquelas pessoas estavam vivendo. Quando Paulo escrevia isso, Paulo não estava sentado na sua mesa com um copo de café do lado e uma torrada do outro. Paulo tinha passado a noite privado de sono, no meio de ratos, fedendo, às vezes açoitado. E aquele homem, ao invés de falar, Senhor, por que eu estou passando isso? Aquele homem mandava carta de quê? De ânimo para as igrejas, falando, tem de bom ânimo. E eu e você aqui, perfumados, com roupas limpas, secas, viemos de carro, de moto, e temos aqui toda a estrutura, não há um rato aqui. Daqui a pouco estaremos nas nossas casas, para tomarmos o nosso café, para jantarmos com as nossas famílias, vendo uma TV, tranquilos, sem perseguição alguma. Não há fera nenhuma ali fora esperando o seu filho para ser decapitado, degolado. Quando nós vemos esse Evangelho, nós esquecemos que, para que este Evangelho chegasse até nós hoje, sangue de mártires foram derramados no chão do Coliseu, derramados nos jardins de Nero e de tantos outros que perseguiram a igreja. E eu e você hoje achamos que é difícil vir na igreja louvar o hino, é difícil vir na igreja trazer uma palavra de ânimo para os irmãos, é difícil estar na casa do Senhor, porque às vezes eu não concordo com uma decisão, não concordo com outra, ainda que eu não concorde com alguma coisa ou com a outra coisa, que o irmão às vezes tem uma posição diferente da minha, nós não estamos aqui, não é por causa do irmão, eu estou aqui por causa de Jesus Cristo, e é por Ele que eu estou aqui, é por Ele que você está de pé, é por Ele que você está de pé. É tão pouca coisa que às vezes tem afastado as pessoas do caminho. Não estou falando apenas da igreja, estou falando do caminho. E o caminho é Jesus. Eu vi um pastor na internet falando que nós somos a pior das gerações. A pior das gerações. E eu tenho que concordar que somos uma das piores gerações de cristãos já vistas em toda a vida cristã. Porque antes, o que fazia o cristão tremer de medo era a espada dos romanos, eram os castigos nos jardins de Nero, eram os açoites dos centuriões. E hoje, o que faz o cristão se afastar do caminho é porque o irmão não olhou para mim na hora que estava saindo da igreja, é que o irmão virou a cara para mim, é porque o irmão não deu mais a paz do Senhor Jesus Cristo para mim, é porque a palavra da noite foi dura. Duro, meu irmão, vai ser ficar no arrebatamento, duro vai ser ficar aqui na tribulação, meu irmão. Isso vai ser duro, mas mais duro que isso vai ser saber que você teve a chance, você conheceu a Cristo e você perdeu a chance de subir no arrebatamento. Mais duro ainda vai ser que quando você, nem é necessário subir no arrebatamento, mas duro vai ser que quando você estiver no leito de morte, você se lembrar do Senhor Jesus Cristo e lembrar que deixou tudo para trás. E o engraçado, irmãos, eu posso dizer engraçado de uma maneira cômica, o engraçado é que mesmo no leito de morte, mesmo você tendo descartado Jesus por toda a sua vida, se você se arrepender de todo o seu coração, o Senhor Jesus Cristo é fiel para te perdoar. Por isso a Bíblia também chama Jesus Cristo de amigo fiel. Se uma pessoa às vezes me largar de lado, me deixar no canto e nunca mais querer conversar comigo, e lá no final da vida dela ela me chamar para conversar com ela, a gente, mesmo falando de amor, mesmo falando de perdão, a gente vai lutar contra a nossa carne para ir lá, conversar com aquela pessoa, perdoar ela. E eu falo isso como homem,
É difícil perdoar? É difícil sim. Mas o perdão ele só vem quando você busca o Espírito Santo. Porque quando você busca o Espírito Santo ele toma lugar na tua vida. E tudo aquilo que não presta ele começa a tirar. E a verdadeira transformação ela só acontece quando eu e você damos lugar ao Espírito Santo para trabalhar. E eu vejo essa forma maravilhosa de Jesus Cristo nos ensinar. Uma coisa é eu falar para você, outra coisa é eu te mostrar como se faz. E isso Jesus Cristo ele veio aqui nessa terra para nos mostrar que tem como sim eu ser uma pessoa melhor, tem como sim eu ser um pai melhor, tem como você ser uma esposa, um marido, um irmão melhor, tem como sim eu buscar em meio às lutas. E isso Jesus Cristo deixou para que os seus filhos mostrassem isso. Temos passagens maravilhosas, lindas, e eu volto a mostrar uma passagem deste mesmo homem chamado Paulo, juntamente com o irmão Silas, açoitados, presos, julgados no cárcere, tinham todo o motivo para fazer o quê? Para murmurar. Porque eles estavam fazendo algo de errado, eles não estavam roubando, eles não estavam se prostituindo, eles não foram pegos, fazendo nada de errado, eles estavam fazendo o quê? A obra de Deus. Deus falou, vai lá e prega, e eles foram lá e pregaram. Livraram uma mulher que estava cativa de um espírito imundo por décadas, eles as libertaram mediante o poder de Cristo, e mesmo assim foram presos, açoitados e levados ao cárcere, e ainda assim estavam louvando a Deus. Quando eu e você passamos por alguma adversidade na nossa vida, nós louvamos a Deus, nós agradecemos a Deus. Obrigado, Senhor, porque essa semana eu não tive trabalho. Obrigado, Senhor, eu louvo o teu nome, porque essa semana, Senhor, eu perdi um parente querido. Senhor, eu louvo o teu nome, Senhor, nessa semana, porque eu já não tenho mais o que comer dentro da minha casa. Eu tenho certeza que raras são as exceções que fazem isso. Não estou falando aqui que eu faça isso. Eu não sou doido de dizer uma coisa dessa, porque eu não faço isso também, e me envergonho. Por isso a palavra de Deus ela corta para os dois lados, para quem está ouvindo e para quem está trazendo a palavra. E hoje eu tenho aprendido demais com essa palavra que o Senhor me levou a meditar nela. Isso me mostra que eu tenho um caminho muito grande para ser um verdadeiro cristão. Já melhorei muito em vista de muitas coisas que eu fazia, mas eu ainda tenho um caminho muito grande. Eu ainda tenho uma trajetória muito grande com Cristo, e peço ao Senhor que Ele tenha paciência com a minha vida, para que Ele possa me ensinar, assim como Paulo, Silas, José, Abraão, Jacó e tantos outros grandes homens, heróis da fé, foram moldados por Cristo. A palavra nessa noite é deixarmos sermos moldados por Cristo. Se você quer ser um cristão, se prepare para ser moldado. Abra sua mente, abra seu coração. Fale para as pessoas do verdadeiro cristianismo, do verdadeiro Jesus. Anuncie esse verdadeiro Jesus. Mostre para o seu filho, a importância de conhecermos a Cristo verdadeiramente. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Isso mostra que Jesus Cristo ele não é proibitivo. Ele não é... Quando você se converte, as pessoas têm uma visão errada do Evangelho. Elas pensam, a partir de agora eu me converti, então acabou a minha vida. Eu tenho que viver dentro de uma igreja, eu tenho que viver isolado de todo mundo. Eu já não posso conversar mais com pecadores, pelo contrário. É atrás dos pecadores que você tem que ir. Mas antes de você ir atrás dos pecadores, se prepare, se consagre, busque a Deus, peça direção ao Espírito Santo, se prepare. Porque a intenção de pescador é ir lá no mar, pescar e voltar para casa. Não é ir para o mar e morrer afogado no meio do mar. Então, se você vai pregar a palavra de Deus, se você vai atrás dos pecadores, ao qual eu também fazia parte dessa turma, eu era também um pecador, até que me foi apresentado Jesus.
é interessante que a maneira que eu enxergava o Evangelho há alguns anos atrás é totalmente diferente da maneira que eu enxergo o Evangelho hoje. E eu acho que daqui a alguns anos, porque as pessoas elas enxergam de uma maneira muito difícil, as pessoas têm dificuldade de enxergar, né, tempo. Mas eu acho que é primordial o tempo, porque à medida que a gente vai amadurecendo, que a gente vai ficando mais velho, a gente vai começando a ter uma coisa que quando a gente é jovem a gente não tem, que é sabedoria. A gente começa a ser mais sábio, mais longânimo. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem mais facilidade de trabalhar com a gente. Então eu acredito que o que eu às vezes pensava do Evangelho há alguns anos atrás, hoje eu tenho uma visão diferente e creio que lá na frente o Senhor Jesus Cristo vai ampliar ainda mais a minha visão do Evangelho. Não quer dizer que eu não conhecia nada do Evangelho, não quer dizer que eu não conheça nada do Evangelho hoje, apenas as minhas perspectivas com Cristo mudaram, e mudaram para melhor, porque a partir de agora, antes eu achava que para ser um cristão, né, vitorioso, eu tinha que ser participante de milagres, eu tinha que ver milagres, eu tinha que ver manifestações, né, espirituais, e hoje eu sei que não é necessariamente disso que se trata o Evangelho. O Evangelho se trata de comunhão com Deus. Experiências com Deus não quer dizer que você vai ver um anjo atravessando uma parede para outra, não quer dizer que você vai ver um fogo caindo, né, a olho nu. Se bem que se isso, Deus quiser fazer com que isso aconteça, Ele tem todo o poder para isso, mas isso não é necessário. A partir do momento que a gente começa a amadurecer na fé, o simples fato, se é que eu posso dizer simples, o simples fato de eu conhecer o meu Senhor Jesus Cristo, para mim já basta. De eu saber que eu sou íntimo de Cristo, basta. Porque eu já não preciso mais de nada que me atrai ao Evangelho, porque aquilo que me atrai de verdade ao Evangelho, eu já tenho na minha vida, que é a presença de Deus. E é isso que nós temos que mostrar para as pessoas. Eu acho tão interessante. Eu sigo também, já que estamos falando para o YouTube, eu sigo um canal ao qual não é um canal que fala de coisas relacionadas à Bíblia, mas é um canal que mostra batalhas. E este canal promoveu um encontro de dois, entre aspas, inimigos, um que lutava de um lado e o outro que lutava de outro. Passado 40 anos, eles se encontraram no mesmo lugar daquela batalha. E o que eu achei tão bacana é que aqueles que tentaram um matar o outro, naquele momento, um abraçou o outro, pediram perdão, choraram, e ali estavam falando que, graças a Deus, Deus permitiu que eles estivessem vivos para que eles pudessem se conhecer melhor. E eles trouxeram essa coisa muito bacana. Eles falaram que na mocidade mais valia o ímpeto do que a sabedoria. E hoje, já na tenra idade, já na maturidade, eles começam a entender que a vida é muito mais do que batalhas, e que às vezes, né, você ter o conhecimento da outra pessoa é muito mais importante. Por isso eu falo que a nossa visão do Evangelho também é dessa forma. O que antes eu pensava que era o Evangelho, ao longo da minha trajetória com Cristo, o Senhor Jesus Cristo, quando a gente deixa Ele nos moldar, por isso é importante você se entregar nas mãos do Senhor. Ele vai te moldando ao longo do tempo, e a partir do momento a gente vai se aprimorando, amadurecendo, e o Evangelho vai ficando cada vez mais simples. E se trata disso, simplicidade do Evangelho. O Evangelho não precisa de mística, o Evangelho não precisa de coisas, né, extraordinárias. O Evangelho só precisa de Cristo. E é tão interessante que o Evangelho se trata de duas coisas: crer ou não crer, somente isso. E que nessa noite você tome essa decisão de seguir a esse Jesus Cristo simples, esse Jesus Cristo que tem a te oferecer a presença dEle,
a amizade dele, a companhia dele. Se ele quiser, ele pode fazer um milagre na sua vida? Pode, e ele faz, ele tem todo o poder para isso. Mas que nós venhamos estar na presença dele, não pelo que ele pode fazer nas nossas vidas, mas pelo que ele é, pelo que ele já fez lá no Calvário. Vamos seguir esse Jesus Cristo. Apresente esse Jesus Cristo para a tua família. Fale: olha, eu vou te falar a verdade, Jesus Cristo é assim, assim, assado. Se você quiser estar com ele, é dessa maneira, é simples. Você não precisa, fazer nenhum tipo de mandinga. Você não precisa fazer sacrifícios. Você não precisa fazer coisas, que vão te deixar com os joelhos machucados. Você não precisa, se açoitar. Você precisa apenas dizer: sim, eu quero que Jesus Cristo esteja na minha vida. Se entregue nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Deixe com que Ele venha trabalhar na sua vida. E dia após dia, ontem eu era de uma forma, hoje eu estou de outra, amanhã melhor ainda. O Senhor Jesus Cristo, Ele vai trabalhar na sua vida, Ele vai te transformar, e eu creio nessa palavra em nome de Jesus Cristo. Vamos lutar para que venhamos ser, assim como Paulo, desconhecidos por muitos, mas que nós venhamos tornar o nosso Senhor Jesus Cristo grande, conhecido, porque que Ele cresça e eu diminua. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza que Deus falou muito com você. Deus abençoou a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agora orar, pedir a Deus que Ele nos dê uma semana de paz, de bênção, de proteção, e que nos livre de todo o caminho contrário do caminho do Evangelho. Amém? Erga as suas mãos, você que está na sua casa, você que curva a sua cabeça, nós estaremos orando por sua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos agora agradecer ao Senhor por este momento maravilhoso onde nós te cultuamos aqui na tua casa. Eu quero agora, Senhor, pedir para que o Senhor possa guardar e abençoar a vida de todos que agora nos acompanham e nos seguem, ó Deus, através do canal Focados no Reino, onde nós temos levado a palavra do Senhor para milhares de pessoas. Continua abençoando poderosamente em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que Deus te proteja e te guarde sempre, em nome de Jesus Cristo. Um beijão no seu coração e até o próximo culto em nome de Jesus Cristo. Amém?